Bom dia, turma. Eu sou a professora Alinha, professora de Geografia, tá? Essa videoaula ela é destinada para os alunos do segundo ano do Colégio Liceu de Caucaia, mas quem se interessar pelo tema também pode assistir, ela vai ficar disponível no YouTube, certo? E aí, a videoaula de hoje, do dia 12/8/2020, o tema é Agropecuária, Agrosistemas, Produção e Comércio Internacional. Então, esse conteúdo nós vamos trabalhar a agropecuária, certo? Quando a gente fala de agropecuária, o que seria agropecuária? Então, vocês vão perceber que tudo que está ligado ao espaço agrário, à zona rural, certo? Então, quando a gente fala de agropecuária, nós estamos falando de atividades ligadas à pecuária e à agricultura. Então, é o termo que se usa para designar o conjunto de atividades características da zona rural, a agricultura e a pecuária, ou criação de gado. E aí nós já conversamos sobre isso. Hoje, a agricultura, pecuária, criação de gado, né? Eles fazem parte do setor primário, né? E aí o setor primário, nós falamos, né, já no passado, que é a agricultura, pecuária e extrativismo, vegetal, animal e mineral. O setor secundário seria a atividade industrial. E o setor terciário seria comércio e serviços. Só que com a evolução do capitalismo, da industrialização, da tecnologia, nós percebemos e encontramos também agricultura e pecuária no setor secundário, né? Então, a agricultura que vira uma agroindústria, né? Uma pecuária. Então, são atividades que ficaram altamente mecanizadas. Por isso também que se tornam agroindústrias. E a gente vai ver isso nessa aula, ok? Então, quando a gente fala de agropecuária, tudo que está ligado à atividade da agricultura, pecuária, criação de gado. E esses produtos, né, ligados à agricultura, pecuária e produção de gado, nós chamamos de commodities. Então, o que seria commodities? São todas essas mercadorias, todos os cultivos, né? E aí vem de soja, de milho, de leite, de carne. Então, tudo que está ligado à agricultura, à pecuária, que é vendido no mercado internacional, nós chamamos de commodity, que significa mercadoria, como está aí na tela, certo? Commodities. E aí, quando a gente vai falar de agropecuária, toda essa evolução, nós vamos perceber uma subordinação do campo à cidade. E essa subordinação ela foi construída ao longo da história, né? Da transformação histórico-geográfica, porque houve também uma transformação do espaço, né? Por isso que é tão importante a gente estudar esse assunto na geografia e também na história. Então, vocês vão perceber que no final da Idade Média, início do capitalismo, que nós já estudamos, né? Todo o modo de produção capitalista, com suas fases. Então, vocês percebem que no início do capitalismo vai surgir também a propriedade privada. Então, quando a gente fala de propriedade privada, isso se dá no campo, no início do capitalismo, né? Lá na Europa, na Inglaterra, a gente vai ver aí o cercamento. Eu coloquei até no slide da imagem, né? Então, cercamento seria o início dessa propriedade privada, né? Então, eu estou delimitando o que é meu. Tá certo? Esse espaço é meu. E a partir daí, desse cercamento, vai ocorrer uma grande transformação irreversível no campo, que vai afetar a cidade, né? Que é o êxodo rural. Então, o êxodo rural, né? Também coloquei a imagem, é a saída de pessoas do campo para a cidade. Então, é importante a gente saber que não é só porque a cidade era atrativa. Também por causa da indústria, da Revolução Industrial, mas principalmente devido a transformações espaciais que aconteceram no campo. Daí o cercamento, o início da propriedade privada, certo? Então, a gente percebe que o êxodo rural vai levar as pessoas do campo para a cidade. E eu sempre gosto de falar que cidade sempre existiu.
né? Mesmo na Idade Média, nas civilizações antigas, já existia cidade. Só que a cidade ela não tinha uma importância que ela vai ter com o capitalismo, né? Então a gente vai perceber que a cidade ela vai ter uma grande importância no modo de produção capitalista. Porque antes a cidade tinha função de proteção, tinha função religiosa, arrecadava impostos, mas vai ser no capitalismo que a cidade vai assumir uma importância econômica, né? Também irreversível, né? Então, assume aí um grande peso, tá? Para a construção da sociedade. Então, o que acontece? Mas não existia urbanização, tá entendendo? Então, existia cidade, né? Mas não existia urbanização. Qual a diferença, professor? Porque a urbanização é quando o número de pessoas que vivem na cidade, tá, ultrapassa o campo. Então, antes da Revolução Industrial, certo? O número de pessoas que viviam no campo era maior do que o número de pessoas que viviam na cidade, né? E aí a gente vai perceber que só com a Revolução Industrial, isso na Europa, que acontece primeiro a Revolução Industrial, século XVIII, né? No Brasil só final do século XIX, século XX, na década de 60 no Brasil que vai chegar o fenômeno da urbanização, mas lá na Europa, século XVIII. Então a gente vai ter o número de pessoas que vivem na cidade sendo maior do que o campo. Por quê? Porque elas vão agora ser atraídas pela indústria, o trabalho industrial, que é a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial. Então, a gente também lembra que a primeira Revolução Industrial, também coloquei a foto aí, trabalhavam homens, mulheres, crianças, não havia nenhum direito trabalhista, né? Então, não havia férias, não havia décimo, não havia tempo mínimo de trabalho. E as pessoas se aglomeravam, viviam em cortiço no início da industrialização. Então, problema também sanitário, né? Então, muitas mortes, né? Pestes, a gente vai ver toda a questão falta de higiene, né? Que vai acometer essas pessoas, porque o início da industrialização é bem complicado. E as pessoas vão até culpar as máquinas, né? E aí tem o ludismo, que é um movimento que quebra as máquinas e tudo. Mas é uma transformação que veio para ficar. Então a gente vai ver que o campo agora passa a ser subordinado à cidade. Por quê? Porque houve o cercamento, houve o êxodo rural, o desenvolvimento da atividade industrial, tá certo? Que começa aí com a indústria têxtil, né? E aí o fenômeno da urbanização, concentrando essas pessoas na cidade, né, a maior parte, e a saída das pessoas do campo, certo? E aí, gente, o capitalismo vai evoluindo, né? A gente passa por várias fases do capitalismo que nós vimos, né? É o pré-capitalismo, o capitalismo comercial, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro. Hoje chegamos no capitalismo informacional. Então, a gente vai perceber também que o espaço urbano e rural vai se modificando, tá? Então, antes, né? Para existir uma cidade, tinha que ter uma indústria. Então, o que é que hoje nós percebemos? Né? Antes existia a metropolização, que era a concentração das indústrias no espaço cidade, no espaço urbano, né? Mas com o tempo a gente vai observar a desmetropolização. O que é a desmetropolização? Já vai ser a saída dessas pessoas, né? Que elas não estão mais se concentrando. Por quê? Porque as indústrias também estão se espalhando pelo território. Então, não necessariamente agora, para ser cidade, eu tenho que ter indústria. Às vezes, eu concentro mais setor terciário. Você vai ver muita cidade que só tem serviço, comércio, né? Loja, shopping, farmácia, professor, médico. Não tem muitas indústrias, né? Porque as indústrias começam a se espalhar pelo território. Então, o que é que vai acontecer? Isso vai modificar também o espaço rural, porque vai levar a saída dessas pessoas da cidade e da indústria para o campo. Fora isso, essas indústrias indo mais para o interior, para as cidades médias, né? Nós vamos perceber também a mecanização, como eu falei no início, da atividade agropecuária. Então, quando eu tenho um emprego muito grande de máquinas,
Eu não posso mais dizer que isso é um setor primário, né? Então, eu chamo aí de agroindústria, quando ocorre uma grande mecanização, tá? Porque senão a agropecuária é tradicional. Mas a agroindústria, quando eu já vejo que ocorre um grande emprego de máquinas. Então, as indústrias deixaram de ser exclusivamente das cidades, elas passaram a ser instaladas também no campo. Então aí é o exemplo, né? A produção da cana-de-açúcar. Então, vai gerar o álcool, o etanol. Eu tenho usinas de açúcar que vão empregar um grande... vão precisar, né, de um grande equipamento, né? Muitos equipamentos ligados à indústria, à máquina, a maquinofatura, certo? E isso tudo, nós vamos perceber que virou um verdadeiro agronegócio ou agrobusiness, né? E aí você vê aí como lucra o agronegócio. Por quê? Porque não é só eu ir lá e plantar, né? Então, é um grande esquema, é um conjunto de operações, como eu falei, comercial e industrial, que envolve a produção agropecuária. Desde a preparação da terra, da seleção da semente, do tipo de plantação, do tipo de agrotóxico que eu vou utilizar, do armazenamento, é construído grandes armazéns, né, para absorver toda essa mercadoria que não pode ser levada imediatamente, do transporte rodoviário, que predomina no Brasil, apesar de ser o mais caro, né? Da exportação, tá certo? Da venda dessas mercadorias, da cotação dessas mercadorias no mercado internacional, né? Bolsas. Então, tudo isso eu chamo de agronegócios ou agrobusiness, que é um conjunto de operações comerciais e industriais que envolve a produção agropecuária, tá bom? E aí, eu vou entrar um pouquinho nessa parte 2, mas próxima aula, videoaula, a gente continua falando sobre esse tema, né? Porque é um tema bem rico. E aí, quando eu falo de agropecuária, então eu digo assim, agrossistemas ou sistemas agrários. É um modo de produção agropecuária que leva em consideração vários critérios para a organização do espaço agrário. Então, agrossistemas ou sistema agrário é o modo como eu vou organizar o sistema agrário. Como é que eu organizo esse espaço agrário? Então, eu preciso de 3 fatores para organizar esse espaço agrário, que a gente vai trabalhar ao longo da próxima videoaula. Primeiro fator, o capital. Tem capital. E aí eu vou ver como é o meu capital, porque o meu capital vai definir o meu sistema agrícola. Eu tenho um capital que vai me possibilitar uma agropecuária intensiva, muito lucro, né? Vacinação, compra de agrotóxico, produtividade alta, muito lucro. Extensivo, pouco lucro, né? O gado criado solto, eu não tenho um acompanhamento muito rígido, né? Então, um lucro menor, então o capital vai definir o meu sistema agrícola. Outro fator que vai organizar o espaço agrário, a terra. Então, como é que eu vou plantar essa semente, né? E aí vai ser uma agricultura itinerante, vai ser um roçado, agricultura de plantation, agricultura moderna. Então, como eu vou trabalhar essa minha semente na terra, o tamanho dessa minha propriedade, também vai dizer como esse meu espaço agrário está organizado. E, por último, o trabalho. Como é minha mão de obra, né? Eu utilizo boia fria, trabalho esporádico, né? Sem contratação, é uma agricultura familiar, é a própria minha família que trabalha no campo, é uma mão de obra qualificada, é uma mão de obra não qualificada. Então, tudo isso também vai dizer como é o meu espaço agrário, certo? Então, são esses 3 fatores que vão organizar o sistema agrário, o sistema agrícola, tá bom? Então, a nossa videoaula de hoje fica por aqui. A gente fez uma introdução, né, sobre toda a questão da agropecuária, essas mudanças que ela causou na sociedade, né? E aí, próxima aula nós vamos dar continuidade, ok? Agradeço pela participação de todos. Por favor, façam algum comentário, curtam, e eu vou postar essa videoaula no Google Classroom, tá bom, gente? Um abraço!